Banquete de Belsazar. E certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as concubinas beberam nas taças. E enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. E o rei observou a mão enquanto ele escrevia, e seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. E aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse aos seus sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição, interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo. No versículo 29 fala assim: então, ou melhor, no 30, e naquela mesma noite Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Se nós vemos também toda essa palavra que também é extensa, nós vamos ver nessa passagem, esse rei também estava dando uma festa. E como na outra festa, a bebida era servida em taças de ouro. Aqui as taças de ouro eram aquelas que eles tinham trazido de Jerusalém. Era algo que pertencia ao Senhor, a Deus. E de repente eles pegaram para beber, para se alegrar, adorando outros deuses. E o que me chama a atenção é que diante de toda essa grandiosidade, de repente, a Bíblia diz que numa parede alta, no lugar mais de destaque do palácio, começa uma mão a escrever na parede. E se nós formos lendo, vamos ver que o rei, é interessante nós vermos que a Bíblia diz que ele fica pálido, ele começa a ficar assustado, as pernas ficam alegres, começa a bater uma na outra. Sabe quando você tem aquela oportunidade que você não espera, a sua perna fica alegre? Aí era um pouco pior do que isso. As pernas do rei estavam ali tremendo, e a Bíblia diz que ele estava muito assustado, e de repente ele gritou e pediu que alguém chamasse os adivinhos, alguém do palácio, para poder falar o que era aquilo que tinha escrito na parede. E se nós formos lendo a palavra do Senhor, nós vamos ver que de repente a rainha fala assim: olha, existe um homem aí diferente, um homem temente ao Senhor, chama ele que ele vai interpretar o que é isso. E a Bíblia diz que quando ele chega, o rei já fala assim: se você interpretar, eu vou dar um presente para você, eu vou dar manto, eu vou te colocar na terceira posição diante do reino. E a Bíblia diz que Daniel fala assim: olha, não precisa nada disso, pega os seus presentes e dê a outro, eu só vou fazer o que o Senhor me revelar. E a Bíblia diz que ele de repente lê, e diz assim a palavra do Senhor, que estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim, versículo 26. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E Pérez, teu reinado foi dividido, entregue aos medos e persas. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto. Eu comecei a meditar que mais uma vez, diante de tanta riqueza, de tanta coisa que esse rei queria apresentar para os seus convidados, existia uma coisa que faltava naquele rei: ele não era temente ao Senhor, ele não tinha a presença do Senhor, ele não estava diante da vontade do Senhor. Assim como nós lemos no primeiro rei, ele não gozava de uma alegria dentro do seu lar, ele não podia apresentar aquilo que ele não tinha. Ele ia apresentar uma mulher bonita, mas ele não pôde apresentar porque ela podia ser bonita, mas ela não era uma mulher temente a Deus, e nem uma mulher que ela estava junto com o seu marido. E eu comecei a meditar então o que é a bênção do Senhor. Hoje é aniversário do nosso pastor, comemoramos o aniversário do pastor Oswaldo. E o que é de bênção na vida de um homem de Deus? A Bíblia diz no Salmo 128, conhecido dos irmãos, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos,
Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí, pastor Oswaldo, eu comecei a meditar. Talvez aqui hoje, se nós olharmos, as cadeiras não são de ouro, como no primeiro que nós lemos, O chão, não estamos cheios de linhos, de púrpura, O templo nem mesmo é próprio. Mas eu quero dizer que se nós olharmos para a vida do pastor Oswaldo, da irmã Eliane, da Gabriela, eu posso dizer que ele é um homem abençoado, porque nós vemos quantos pastores que não têm a mulher do seu lado, e nós temos visto sempre a irmã Eliane aí do lado, Ela falou que é tímida, mas sempre está ali, o joelho está junto com ele. Eu não me lembro de um culto que eu tenha vindo e não tenha visto a família do pastor Oswaldo com ele, a menos que esteja cooperando em outro lugar. E essa é a promessa de bênção do Senhor. A Bíblia diz assim, que a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, os seus filhos serão como bênção. Então ela pode ver aqui, como a Eliane disse assim: hoje eu vi a minha filha louvando e me alegrei, e é para se alegrar mesmo, Quantos pais não têm esse privilégio? Então, pastor Oswaldo, por mais simples que seja a nossa festa essa noite, por mais pequeno que seja a comemoração que a gente conseguiu preparar, eu quero dizer que maior é a festa que o Senhor tem te dado, de ser um homem temente ao Senhor, ter a sua família temente ao Senhor, e estar servindo a Deus. Porque hoje, irmãos, se Deus chegasse aqui e dissesse: o que eu vou escrever a seu respeito na parede? O que será que o Senhor escreveria de mim e de você? O que o Senhor escreveria do pastor Oswaldo? Um homem que tem dedicado a sua vida a trabalhar ao Senhor. Às vezes nós pensamos assim: a pessoa deixa de fazer ou de dedicar-se à sua profissão, mas eu quero dizer que a melhor alegria para Deus é aquela pessoa que teme ao Senhor, coloca a sua vida em obediência ao Senhor, porque talvez nós não desfrutamos de muita riqueza, mas a Bíblia vai mostrar aqui, e não só nessas duas festas, mas tantas outras que nós formos ver, muita riqueza, muita, como diz hoje em dia, ostentação, não é? Hoje a palavra é essa, ostentando, mostrando que tem ouro, que tem carros, que tem tanta coisa, mas falta a alegria do lar, falta a presença do Senhor, falta Deus poder escrever com suas mãos e dizer: você é uma bênção, você é meu amigo, como ele disse a Abraão. Então, se você tem isso, meu irmão, assim como o pastor Oswaldo tem aqui essa noite, nós podemos comemorar e nos alegrarmos, porque hoje a noite é de festa. As cadeiras não são de ouro, os copinhos são de plástico, não são taças de ouro. Mas eu quero dizer que a maior alegria é que a presença do Senhor está conosco essa noite. Se você pode se alegrar comigo, vamos nos alegrar, porque hoje é dia de festa e nós agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida dado ao nosso pastor. E se o que ele tem dado, Deus é poderoso para dar muito mais a ele. Mas enquanto está servindo ao Senhor, saiba, pastor Oswaldo, que essa é a maior alegria de Deus, em tê-lo fazendo a sua vontade. Amém? Deus abençoe.